Bom, vamos dar início a mais um diálogo, né, referente às coisas da vida, onde no diálogo desse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os relacionamentos passageiros, né, nos dias de hoje. A gente percebe que nos dias de hoje está muito difícil de se estabelecer um relacionamento duradouro, né? Os valores, a gente percebe que os valores estão cada vez mais deturpados, né? A gente vê pessoas se envolvendo umas com as outras como se fossem objetos, né? Objetos de desejos, objetos de prazer, se conhece hoje mesmo, já estão na cama. Então a gente percebe que os valores estão cada vez mais deturpados pela nossa sociedade. E há uma necessidade muito grande de resgatarmos os valores de antigamente, né? Sobretudo a fidelidade, a capacidade de ser do outro a vida inteira. Tem gente que acha isso meio que antiquado, né? Mas não é. Eu acredito que o verdadeiro sentido da vida está naquilo que a gente consegue estabelecer como definitivo, né? Por quê? Porque os relacionamentos passageiros deixam marcas muito negativas nas pessoas, né? A sociedade hoje ela está movida pelo que é transitório, né? Hoje em dia existe uma dificuldade muito grande do ser humano lidar com aquilo que é definitivo, né? Eu vejo as pessoas enjoando uma das outras por nada. Eu acho que pode prestar atenção. O tempo máximo dos relacionamentos hoje em dia é 2 anos. É o tempo máximo que a gente vê por aí, é 2 anos. Porque as pessoas se envolvem, primeiro que sem conhecer. Como eu já falei em vídeos anteriores, né? Se conhece hoje, amanhã já se entrega para a pessoa, já está namorando, sem antes passar pelo processo do conhecimento, sem antes passar pelo processo da convivência. As pessoas se conhecem hoje, amanhã já estão namorando, depois de amanhã já estão casadas, sem nem se conhecer. E aí passam 30 anos, podem passar 30 anos. Mas a partir do momento que passa a conviver, que passa a se conhecer dentro do casamento, né, dentro desses 30 anos que eu acabei de citar como exemplo, aí percebem que não havia ali sentimento suficiente para se estabelecer um casamento. Hoje em dia eu vejo casamentos se desfazendo de maneira irresponsável. E quem é que mais sofre? As crianças que estão envolvidas. No caso, quando tem criança, né? Que é o que é mais grave. E por que que isso acontece? Porque as pessoas elas não estão mais querendo fazer sacrifício, né? Para que uma relação possa dar certo. A tolerância com o defeito do outro está cada vez menor. Eu vejo pessoas aí desistindo dos relacionamentos, desistindo do seu casamento, desistindo do seu namoro por muito pouco, né? Tanta gente dando adeus aí com facilidade. Eu acho que as decepções, elas fazem parte do relacionamento. Os defeitos fazem parte do relacionamento, né?
Eu acho que esses fatores não devem ser motivo, não deve ser, impedir as pessoas de terem vínculos, de se relacionarem. Eu vejo por aí gente querendo pessoas perfeitas, né? E pessoas perfeitas não existem. Se a gente deseja construir um relacionamento, construir um vínculo com pessoas perfeitas, a gente não vai construir esse vínculo com ninguém. Os relacionamentos, eles precisam ser construídos aos poucos, em meio às decepções e reconstruções, né? O amor humano é a junção de qualidades e defeitos. E ele nasce do conhecimento da outra pessoa. Você precisa conhecer a outra pessoa. Você precisa tomar conhecimento dos defeitos, das qualidades, né? E aí, quando você identificar em alguém tanto suas qualidades quanto os seus defeitos, aí você pode se dispor a estar junto daquela pessoa, a estabelecer um vínculo. Porque mesmo tomando conhecimento dos defeitos da pessoa, daí então, se você sente essa vontade de estabelecer um vínculo com ela, é porque daí então surgiu o amor. E este é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que faz a gente querer o outro de forma incondicional, né? Querer o bem da pessoa, querer fazer a outra pessoa feliz, apesar dos defeitos que ela tem. Este é o segredo para se ter um bom relacionamento, para se encontrar a pessoa certa. Porque eu vejo por aí muita gente procurando a pessoa ideal. E a pessoa ideal, ela não existe. Existe a pessoa certa. A pessoa ideal está no nosso imaginário. A gente idealiza. A gente conhece uma pessoa e de repente a gente se sente atraído por ela, de repente a gente sente vontade de ficar, e aí a gente começa a idealizar, nossa, essa é a pessoa ideal para mim, porque ela é isso, porque ela é aquilo outro. Você está muito apaixonado, porque a pessoa, eu já falei isso algumas vezes, né? A pessoa apaixonada, ela fica meio boba. Ela vê o outro perfeito demais, né? Por isso que eu costumo dizer que paixão não é um sentimento saudável. Paixão culminante, paixão avassaladora não é um sentimento saudável, porque ela te deixa meio cego. Ela te faz ver o outro como a pessoa ideal, a pessoa perfeita, a pessoa sem defeitos, a pessoa da sua vida. Só que paixão é temporário, né? A partir do momento que essa paixão ela começa a passar, porque ela é temporária, e o outro ele começa a se parecer para você como ele realmente é e não como você idealizou, daí então o relacionamento acaba. Por que acaba? Porque acabou a paixão. E da paixão a pessoa não foi capaz de passar para o amor. E por que não foi capaz de passar para o amor? Porque idealizou demais aquela pessoa. E a partir do momento que a pessoa se mostrou como ela realmente é, percebeu que os defeitos dela predominavam sobre as qualidades. E aí não consegue amá-la. Então, eu acredito que a gente precisa se acostumar, né, com as demoras da vida. A gente precisa, quando vai estabelecer um relacionamento com alguém, estabelecer com responsabilidade. Porque a gente está lidando com o sentimento do outro, né? E lidar com o sentimento do outro
é coisa séria. Porque depois que você vai embora da vida do outro, ele pode entrar numa depressão, ele pode sofrer, afinal ele é um ser humano. E você precisa tomar cuidado com o sentimento dos outros. Você precisa cuidar do outro, né? E quando a gente passa o tempo todo, né, por essa experiência do temporário, a gente sobrevive o tempo todo disso. E aí não resta muita coisa. As pessoas hoje em dia têm uma facilidade muito grande de ficar. É muito rápido esse processo. A fila anda rápido, né? Tem gente que fica com 10, 20 pessoas num mês e se apaixona toda vez. Mas como eu falei, a paixão vai embora rápido. E aí a vida vai se tornando uma estrada por onde todos passam e ninguém fica. Como eu já falei também várias vezes sobre isso. E aí é preciso ter consciência de que esse rápido processo vai criando marcas negativas dentro de nós. A nossa vida afetiva vai virando um caos, justamente por conta dessa instabilidade que repercute em muitos outros aspectos da nossa vida. E muitas vezes o outro que se envolve com a gente passa a gostar, passa a amar, e aí para nos manter preso a ele, ele se mostra da forma que a gente idealizou. Ele passa a ser uma outra pessoa. De repente ele passa a... Um exemplo simples. De repente ele passa a usar uma roupa que ele não gosta, só porque você gosta. E aí ele passa a se perder dele, para daí então nos manter apaixonado. Só que quando a gente se desprende da gente, a gente não consegue isso por muito tempo. Você não consegue ser feliz sendo uma outra pessoa. Você não consegue se sentir autêntico sendo uma outra pessoa. Vai chegar uma hora que você vai se sentir como um ator, uma atriz, que está encenando um papel com o objetivo de manter a outra pessoa apaixonada por você. A gente precisa entender que a gente está lidando com seres humanos, não é com objetos. A gente precisa entender, eu gosto muito dessa frase, que a gente é totalmente responsável por aquilo que a gente cativa. Você cativa uma pessoa, você é totalmente responsável pelo sentimento que essa pessoa passa a obter por você. Sabe, eu já vi aí relacionamentos de pessoas que abdicaram da sua vida individual, com a família, com amigos, para viver em função do outro. E no final de tudo, o que aconteceu? O outro foi embora da vida dele. E para ele o mundo acabou, porque ele se desvinculou do seu meio, que é uma outra coisa que não pode. Eu acho que um relacionamento ele não deve aprisionar. Eu acho que o relacionamento, para ser saudável, ele tem que dar liberdade ao outro, de ter amigos, da convivência com a família, de poder sair sem você, só com os amigos, por que não? Isso é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é aquele que propõe liberdade, é aquele que propõe confiança no outro. Né? Porque de repente, se há uma separação ali, você vai ter pessoas ao seu lado. Você vai ter amigos, você vai ter a sua família para ajudar a passar por esse processo da separação, que é um processo até então doloroso.
Você se acostuma com a convivência, você se acostuma com a companhia da pessoa, e a partir do momento que você sai daquele meio, você sofre. E aí você vai precisar dos teus amigos, da tua família do lado. Então hoje, na minha concepção, o relacionamento ele precisa dar essa abertura para a individualidade. O relacionamento é uma soma onde tem que se respeitar a individualidade. Mas eu como indivíduo, eu preciso também respeitar a pessoa com a qual eu estou. Quando eu saio do meu relacionamento para viver a minha individualidade, eu preciso saber que eu tenho alguém na minha vida. Eu vou sair com os meus amigos, eu vou sair com a minha família, mas eu preciso sair com a consciência de que eu tenho um relacionamento, de que eu tenho um compromisso com alguém. A gente precisa buscar esses valores da fidelidade com o outro. Eu vejo aí pessoas traindo por tão pouco, sabe? Eu vejo aí relacionamentos sendo destruídos, dilacerados por tão pouco. Não troque a pessoa com a qual você está, muitas vezes até anos, por algo temporário. Não troque o teu casamento, não troque uma outra frase que eu gosto muito de usar também. Não troque o certo pelo duvidoso. Dê valor às pessoas. A pessoa que está com você. A pessoa que cuida de você. Dê valor à pessoa que se esforça por você. Faça o sacrifício de fazer o teu relacionamento dar certo. Muitas vezes as pessoas terminam os relacionamentos, inclusive, achando até que não gosta mais. E aí termina o relacionamento, o outro sofre, porque de fato tem a certeza de que ama, e aí o outro sofre com a separação, enquanto aquele que foi embora não está nem aí, foi para curtição, foi para balada, foi enfim, ficar com um e com o outro, né? E aí quando o outro que foi embora começa a quebrar a cara, começa a perceber quem realmente o amava, quem realmente o dava valor, quem realmente o aceitava da forma que ele é. E aí tenta resgatar e aí não consegue mais, porque o outro também já se levantou, já se ergueu, já esqueceu, já está envolvido de repente emocionalmente com outra pessoa, e aí você fica por aí sofrendo. Por quê? Porque você preferiu dar prioridade àquilo que é temporário. E aí você só dá valor quando você de fato perde. Não dê valor ao outro só quando você perder. Faça o processo da conquista diária. Mantenha o seu relacionamento aceso diariamente. Todos os dias invente algo para reacender o amor. O amor que existe entre vocês. Às vezes a gente não sabe manter as nossas decisões até o fim, porque efetivamente não sabemos lidar com as pessoas. Por isso que eu digo, quando você vai estabelecer um relacionamento com alguém, passe pelo processo do conhecimento, para que a partir do processo do conhecimento você possa naquele processo ali conhecer o outro, tomar conhecimento dos defeitos que ele tem e a partir dali fazer a matemática dos defeitos, da qualidade, e aí ver se vale a pena estabelecer um vínculo com aquela pessoa.
Não comece, não estabeleça um relacionamento na doida, de qualquer jeito. Porque você pode futuramente sofrer consequências drásticas com isso. Eu já vi pessoas se matando aí por causa do outro que não corresponde. A gente precisa saber alimentar as demoras da vida, né? A gente precisa parar de sobreviver a partir daquilo que é temporário. A gente precisa amar mais e se apaixonar menos. A gente precisa resgatar os valores antigos. Os valores que os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram. Com relação ao respeito pelo outro. Com relação à responsabilidade com o outro. Devemos parar de deturpar os valores, banalizar os relacionamentos. Precisamos parar de brincar com as pessoas como se elas fossem objetos, objetos sexuais, objetos de desejo. E isso deixa marcas negativas na nossa vida também. A gente sai por aí brincando com todo mundo, vai chegar uma hora que a gente vai cair na solidão, que a gente vai querer alguém que realmente cuide da gente, que realmente esteja conosco em todos os momentos, no momento de alegria, no momento de tristeza, e a gente não vai encontrar. Porque a gente está tão marcado diante da sociedade por ficar com fulano aqui, ficar com fulano ali, que ninguém mais vai querer saber da gente. Então isso cria marcas negativas também em nós. Não é só naquele com o qual a gente se envolveu e que a gente fez sofrer. Então, se hoje você está num relacionamento, se você está num namoro, num casamento, onde está por um fio, pense, reflita. Será que vale a pena mesmo terminar? Se você vê que não tem jeito, então termine. Mas termine com a consciência de que no próximo relacionamento você vai ter um pouco mais de cuidado. Mas se você ver que ainda dá para salvar, se você ver que a pessoa com a qual você está merece o teu respeito, merece o teu amor, tenta resgatar esse relacionamento. Porque se hoje você terminar, amanhã ou depois você pode se arrepender, caso essa pessoa valha a pena. Bem, gente, eu termino aqui mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida. Se alguém desejar que eu dialogar sobre algum determinado assunto, mandem um e-mail para mim, que é o Ana Carlinha Silva, tudo junto, 05@hotmail.com, porque aí a gente pode dialogar sobre esse assunto em algum vídeo, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar hoje referente a esse diálogo é que o verdadeiro sentido da vida está no definitivo. É no definitivo que a gente encontra razões para viver, né? É naquilo que é definitivo, que a gente estabelece como definitivo na nossa vida, que a gente passa a levar uma vida com uma maior leveza, com uma maior tranquilidade. E eu acho que nos dias de hoje, o que a gente realmente está precisando
é dessa leveza, é dessa tranquilidade, é dessa calmaria, já que o mundo ele está tão agitado, está tão deturpado no que se refere a valores, no que se refere a relacionamento. A gente encontra por aí muitas pessoas com uma capacidade imensa de ficar, de viver do que é temporário. Muito pouco a gente encontra pessoas com a capacidade de amar, de realmente estabelecer um relacionamento, um vínculo concreto na nossa vida. E se você tem uma pessoa, como eu já falei, se você tem uma pessoa com a qual você pode estabelecer esse vínculo, uma pessoa que realmente gosta de você e que você vê que você tem condições de gostar dela, de amá-la, então agarre com unhas e dentes, dê valor. Dê valor. Dê valor àquilo realmente que vai trazer um sentido para a tua vida e não aquilo que é temporário